Grazi Bergamini falando sobre 13 Reasons Why, que foi uma série que eu assisti e adorei e acho que tem muito aprendizado aí pra gente fazer. Eu queria falar sobre a questão do ser humano ser bom e mal, e o Justin é um cara que representa muito bem isso. Todos os personagens e todos nós somos bons e maus. E o Justin, a gente percebe, a gente gosta um pouquinho dele, né? Eu, pelo menos, eu gostei dele. É claro que tinha coisas que ele fazia que eu ficava impressionada, assim, de nossa, como pode fazer isso? Mas a gente percebe logo no início que ele tem alguma coisa boa dentro dele, né? A hora que o Bryce vai divulgar aquela foto que ele tinha tirado da Hannah no escorregador, ele tem ali uma... Ele não quer que ele faça isso. A gente, nesse micro detalhe que ele tentou pegar a máquina e não deixar, ele tentou pegar o celular para que ele não divulgasse, mas mesmo assim ele divulgou, o Bryce, a gente percebe que ele tem alguma coisa boa. E em outras situações a gente também percebe o quanto ele gosta da Jessica e trata bem a Jessica. E também depois o filme mostra, né, a série mostra que a casa dele não tem muita estrutura, aliás, não tem nenhuma. A mãe dele é drogada, o padrasto também, e ele não é visto lá dentro, ele é negligenciado, ele é abandonado, assim, ele praticamente não existe. Então ele recorre sempre ao Bryce, né, que é o vilão maior, e ele tem essa relação de dependência com o Bryce e uma relação que é a hora que a gente fica mais triste, que é quando a gente vê o que faz o Bryce com a Jessica, né? Ele estupra a Jessica e o Justin, que é o namorado dela, permite. E aí a gente fica muito frustrado com ele, né? Pô, como que você deixou isso acontecer? Depois eu acho que a série acaba mostrando um pouquinho melhor o lado dele, né? Que ele é um completo dependente do Bryce. O Bryce que durante a infância me pareceu que deu um acolhimento para ele, né? Deu casa, deu força nas horas que ele não tinha ninguém para recorrer. Então ele tem essa relação de uma submissão enorme, né? Com o Bryce. Então a gente entende um pouco o lado do Justin. Nada justifica, mas a gente entende um pouco melhor. O ponto desse vídeo é dizer que às vezes a gente acha que as pessoas são só boas ou só más. E às vezes mesmo sem querer a gente acha isso. Racionalmente a gente sabe, mas a gente acha que a pessoa tem que ser só boa ou só má. Então quando, por exemplo, uma amiga nossa decepciona a gente fica muito brava ou bravo e acha que então não vale a pena, que até então a pessoa só foi falsa com a gente. Não é nada disso. A gente, sim, tem pessoas falsas, mas a gente também tem um lado falso. A gente tem um lado mazinho, é um lado com um monte de defeitos e de coisas que a gente não gosta, o lado do egoísmo, né, da arrogância e uma série de outros que eu chamaria de sombra, né, ou de eu inferior, que são coisas que a gente não gosta na gente, e também a gente tem o nosso lado das qualidades, da nossa luz, da nossa força, e todos os seres humanos, todos têm os dois lados, e muito mais lados, né, o lado das máscaras também, que é como a gente se apresenta para o mundo, a gente se coloca para o mundo, mas a gente não é aquilo, né, são as máscaras que a gente coloca para se defender do mundo. Então, é importante a gente saber isso, eu estou falando como psicóloga também, né? Que quando a gente sabe que a gente não é só bom ou só mal, isso dá um alívio. Eu não preciso ser só bom, eu não sou só bom, e eu não sou só boa. Eu tenho vários defeitos, e quanto mais eu enxergo quais são, mais eu posso trabalhar para diminuir, né, esses defeitos. E quanto mais eu sei as minhas qualidades, mais eu posso trabalhar para aumentar as minhas qualidades, para fazer bem para o mundo, para mim e para o mundo, para as pessoas que eu amo, né, para a sociedade em geral. Então é importante conhecer o lado bom e o lado ruim, sem drama, mas com objetividade.
Quando a gente acha que tem que ser coisas ideais, né? Eu acho que eu tenho que ser sempre assim ou assado, acha que tem que ser, mas a gente não é, na realidade a gente não é, né? Só bom ou só mal, ou a gente não é a pessoa que a mãe quer que a gente seja, que o pai queria que a gente fosse. A gente não é. A gente é a gente e a gente tem que valorizar, a primeira coisa, as coisas boas e aumentar o nosso lado positivo, o nosso lado bom. E para os outros, ajudar também os outros a verem o lado bom deles e olharem para o que não tá bom, né? Então, no caso de um amigo que a gente tenha, poder dizer com respeito aquilo que incomoda, com respeito, e também poder elogiar, né? Para que a pessoa saiba do lado bom dela. Eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai ter uma sociedade muito mais saudável, sem tanto fingimento, né? Sem tanta máscara, e podendo lidar com os seres humanos que a gente é, né? Que nós somos. E todo mundo deve, sim, procurar focar no positivo, em primeiro lugar, das outras pessoas, né? Em relação ao Justin, é uma situação muito comum. Ele representa, e aliás todos os personagens ali representam uma parte, né? Representam as pessoas que existem de verdade na sociedade. Então eu escolhi esse personagem do Justin para mostrar essa característica, porque eu acho que até os outros é um pouco mais difícil de ver essa dualidade, né? E ele representa muito bem, eu gostei muito dele e ao mesmo tempo não gostava de muitas coisas que ele fazia. E é assim, a vida é assim, as pessoas são assim, mas eu acho que a gente pode olhar e ajudar as outras pessoas e ajudar a gente mesmo, fazendo essa avaliação, né? O que eu tenho de bom e posso fortalecer e o que eu tenho que não tá bom e tudo bem, né? E eu posso diminuir. É isso.